Pessoal, antes da gente poder dar início, né? A gente, enfim, lembrando, né, que a gente está aqui em novembro desse nossa Masterclass, a gente está com condições especiais da nossa pós, né? Então, para quem porventura está aqui, né, mais de 50 pessoas agora aqui na nossa sala Zoom, né, da Praticino, da fitoterapia, a gente está com descontos especiais aqui da nossa pós-graduação, tá? Em relação ao Black Friday, né? Que em novembro, descontos bem especiais, tá? Ontem a Andrea falou sobre isso, né? Então a gente está com descontos aí de basicamente mais da metade do valor de toda a pós, também na matrícula, para quem querer, né, se especializar na parte de fitoterapia, beleza? Então será um prazer estar estudando com vocês, né? E a gente está discutindo um pouco sobre fito, perfeito? A Alessandra perguntou se tem o título de especialista, isso. Você vai ter especialização, né? E como a nossa pós... Alessandra, aqui, eu estou vendo, Alessandra, tua pergunta. Lembrar, né, pessoal, para você ser especialista reconhecido pela Abram, a sua especialização, o seu curso de pós-graduação, ele tem que ter, em fitoterapia, ele tem que ter pelo menos 200 horas de carga horária específica à fitoterapia, tá? Então, a nossa pós aqui da Praticino, sim, ela contém mais que 200 horas específicas em fitoterapia. Então, se porventura vocês se inscreverem, né, numa pós que seja nutrição clínica, né, prescrição de fitoterápicos e medicina ortomolecular, por exemplo, se não houver pelo menos 200 horas aula específicas de fitoterapia, vocês não poderão pedir, né, o título de especialista pela Asbram, né, para quem for nutricionista, tá? Então, a nossa pós, sim, a nossa pós tem bem mais que 200 horas hora-aula em fitoterapia, e tem o componente gravado e o componente síncrono, né? Onde eu e o Leandro, a gente tira dúvidas aí nos tiratemas, beleza? Tá, pessoal, é o seguinte, a gente hoje quem estaria aqui conversando sobre a temática, né, seria eu e o Leandro, né? O Leandro Medeiros, que amigo meu, farmacêutico, e também professor da pós, né? Ele coordena e também é responsável por um módulo de manejo de ansiedade e estresse, né? Manejo de ansiedade, estresse e fadiga, né? Na nossa pós-graduação. Só que hoje, excepcionalmente, ele teve alguns contratempos familiares. Então, ele teve alguns contratempos familiares e ele não poderá estar aqui, estar conversando, enfim, estar ministrando uma aula sobre a temática. Mas, né, eu estou aqui e a gente vai estar falando sobre isso, tá? A gente vai estar falando um pouco sobre, mostrando, né, algumas considerações, enfim, mostrando algumas abordagens interessantes para o manejo de estresse, manejo de fadiga, manejo de ansiedade, tá? Então, especificamente, a gente vai estar falando sobre o uso associado, por exemplo, de alopatos convencionais e fitoterápicos, né? Então, a gente vai estar falando um pouco sobre isso aí hoje, tá? Enfim, vou estar iniciando aqui, só um minutinho, deixa eu só abrir aqui isso, manda no e-mail e a gente vai conversando, tá? Perfeito. Então, pessoal, boa noite. Para quem estava ontem aqui, já me apresentei, né? Ontem, enfim, a gente passou uma hora e 40, né? Eu acabei me estendendo um pouco na minha fala, que não vai acontecer isso hoje, tá? Hoje eu vou tentar ser mais breve. Mas a ideia, né? Enfim, sou Caio, tá? Eu coordeno junto ao Leandro a nossa pós, né, em fitoterapia, de novo, né? Então, dê uma olhada nas condições, tá? Que tá o valor agregado menos da metade do valor, né, do preço aí da nossa pós. E a gente sempre promove esses FitoWebs, né? Então, a gente tenta realizar um FitoWeb aí uma vez mensalmente, né, ou bimestralmente, que são oportunidades de estar discutindo sobre algumas temáticas na fito que são atuais e que não dá para discutir tanto, né, a fundo, enfim, em algumas situações. E aí está aqui nesse mês de novembro falando justamente sobre isso, falando sobre... ontem a gente discutiu um pouco sobre esporte, né, especifiquei algumas questões aí do esporte. A Mônica fala que a tela está pequena,
Mônica, dá uma olhada se é o teu celular, porque aqui está a tela completa. Eu não sei se é a forma pela qual aí você colocou a configuração, mas eu estou aqui acompanhando no meu iPad, aqui ao lado, e também enfim, no computador, e tá normal, tá? Então, se for só com a Mônica, alguém confirma para a gente aí, mas ao que parece tá normal, tá? Vê se há alguma configuração aí, Mônica. Pode ser, tá? Beleza, então vamos lá. Então a gente vai estar discutindo sobre estresse, sobre ansiedade, né? Sobre a melhora cognitiva, né? Isso é uma temática relevante porque a gente passou pós-Covid, né? A gente passou aqui numa época de pandemia, pós-Covid, e eu não sei vocês, mas cada vez mais a gente observa mais indivíduos, né, com transtorno de ansiedade, né, tendo um diagnóstico de depressão, enfim, um diagnóstico de fadiga, né, pós-Covid, né, naquela síndrome de alguns sintomas aí pós-Covid. E a ideia é estar discutindo justamente isso, né? A ideia é estar discutindo algumas abordagens, enfim, algumas temáticas que a gente pode estar aplicando, né, nas nossas condutas clínicas, tá? Então, aí, para quem é profissional, né, então, vamos ampliar nossa gama de atuações, e para quem é estudante, está terminando o curso aí, né, enfim, a gente sempre tem alguns estudantes, é legal, né, vocês começarem a ter essa visão, né, de como a fitoterapia pode estar atuando. Pois bem, enfim, sou nutricionista, enfim, trabalho com ensino, com atendimentos, enfim, trabalho com contexto de exercício, e a gente vai estar discutindo isso, perfeito? Então, aí, meus contatos, tá? Fiquem à vontade da gente para a gente estar conversando, para estar trocando ideias sobre fitoterapia. Vamos lá, galera. Deixa eu passar aqui. Nessa minha fala, a gente tem alguns objetivos, né? A gente sempre inicia, importante, né? A gente está elucidando, né, o que a gente se propõe a estar falando hoje, né, estar falando nas nossas aulas, enfim, nas nossas palestras. Primeiro, a gente está conceituando, né, o que seria estresse e fadiga, né, e abordando seus efeitos sistêmicos e a influência do estado nutricional. Ora, olha, Mônica, ok, né, perfeito. Enfim, eu como nutricionista, a gente sempre fala muito nisso, né, a capacidade que a dieta tem impactar positivamente ou negativamente o estado nutricional. E nesse contexto, a gente observa também, né? A gente observa aí o que é a ansiedade, o que é a fadiga pode estar afetando, né? Ou seja, pode estar afetando a nossa saúde e, logicamente, nosso estado nutricional. E é importante estar sabendo disso, porque a gente sabendo as maneiras pelas quais o indivíduo com ansiedade, indivíduo depressivo, indivíduo fadigado, né? O que é que isso pode estar influenciando em diversos contextos da sua vida. Então, a gente vai sempre ter uma discussão mais densa, né? Então, vou estar falando de hormônios, vou estar falando de neurotransmissores, e a gente fala muito nisso, né, desses aspectos mecanicistas, sempre com olhar clínico, para a gente poder saber aplicar, para a gente poder saber intervir por meio da fitoterapia, perfeito? Enfim, então a gente vai estar discutindo, conceituando, dando esses conceitos, e aí, logicamente, o mais importante, né, discutindo um pouco de aplicações, de prescrição de fito, tá? O segundo objetivo seria demonstrar alguns instrumentos de análise do estresse-fadiga. Ora, a gente que é clínico, né, trabalha com pacientes, quem não é médico, né, a gente não vai dar o diagnóstico de ansiedade, né, mas existem instrumentos, né, questionários validados, vários questionários, instrumentos validados aqui no Brasil, que nos ajudam a gerar scores, que nos ajudam a gerar pontuações de estresse, de fadiga, de libido, de qualidade do sono. Isso pode nos ajudar a estar monitorando o estado do paciente e avaliando, né, a resposta às condutas traçadas, né? Então, eu vou estar citando alguns instrumentos que, para quem é clínico, pode se beneficiar, tá? Então, são questionários, né, que a gente pode estar produzindo formulários Google, né? Assim, que são coisas simples de fazer e que o paciente responde rapidamente e nos dão informações bem interessantes, tá? Então, a gente vai estar falando sobre isso. Bruna, a Bruna perguntou, hoje não era o Leandro? Exato, Bruna, hoje seria eu e o Leandro, só que o Leandro, por motivos pessoais, ele não pôde hoje, tá? Ele teve motivos, questões familiares, e hoje ele não pode estar presente, tá? Ele nos avisou isso há pouco tempo, tá? Então, a gente preferiu não cancelar o evento e iniciar, enfim, né, para a gente estar discutindo a temática.
Beleza? Tá. E o terceiro objetivo seria falar de fato, né, que fitoterápicos, né, por exemplo, que espécies vegetais a gente pode estar utilizando para realizar, né, promover o manejo desses quadros de ansiedade, né, sintomas depressivos e de fadiga e estresse, tá? Então a ideia é a gente está discutindo esses três pontos aí na nossa conversa de hoje, perfeito? Deixa eu ver aqui. Eu já convido vocês novamente, né, de estar acessando esse link. Não sei se vocês já viram isso, né, já viram um Padlet, mas eu disponibilizo esse Padlet aí para vocês, ó, então vocês podem estar colocando aí o QR Code, ou vocês podem estar acessando aqui, vou dar um zoom, tá? Aqui, vocês colocarem padlet.com, né, /Vidal _Victor, /Fito, Ansiedade e Depressão. Vocês acessando esse link, esse QR Code, aqui nesse Padlet, né, vocês vão ter acesso a alguns instrumentos que avaliam a ansiedade, né, por exemplo, o DAS, né, que tem validação aqui no Brasil. Vocês vão ter acesso aí, enfim, a artigos, né, artigo de 2020, 2021, 2022, enfim, e figuras e tal, sobre a ação, né, sobre, enfim, a aplicação de fitoterápicos no contexto de ansiedade e depressão, tá? Então, fique à vontade aí de estar dando print agora da tela para estar usando esse QR Code para ter acesso ao Padlet. Então, nesse site aí, vocês vão ter todas essas informações organizadas, tá? De modo que vocês podem ter acesso a isso e não precisa ninguém enviar o e-mail, ninguém vai apagar esse e-mail, enfim. Então, vocês ficam à vontade, tá? É legal desse Padlet, pessoal, que vocês podem gerar um PDF do Padlet. Então, você gera um PDF, gera um arquivo em PDF, e assim que vocês clicarem nesse artigo que está aí, por exemplo, vocês têm acesso ao artigo na íntegra, tá? E também tem esses instrumentos que eu acabei de falar, enfim, né? Tem essas figuras, então bem legal, tá? Então fica a convite, é um Padlet pessoal da minha conta que eu fiz, tá? Mas bem legal, prático, e vocês podem ter acesso a algumas referências, enfim, alguns trabalhos que eu estou, porventura, eu vou citar aqui, beleza? Então aproveita aí para tirar um print desse Padlet, tá? Porque é muito prático, enfim, e não tem perigo de vocês perderem, alguém apagar e coisas do tipo, ok? Então, fiquem à vontade para estar acessando. Então, beleza, cara. Então, ó, a gente volta aqui, né, o QR Code novamente, alguns artigos, enfim, alguns instrumentos de avaliação desse estado de ansiedade, depressão, para vocês poderem estar estudando, enfim, estarem se qualificando, beleza? Enfim, galera, então a gente traz, eu sempre inicio minha fala mostrando alguns trabalhos, algumas referências sobre a temática, né? Então, não tem como a gente falar de ansiedade, a gente fala de fadiga, por exemplo, se a gente não fala de adaptógeno, né? Então, a gente discute aqui, né? Eu trago alguns trabalhos, ó, 2018, 2020, mostrando o papel de alguns adaptógenos, né? De algumas outras espécies vegetais, do ponto de vista de efeitos antidepressivos, né? Sintomas de depressão, de ansiedade e de fadiga. Ou seja, após o Covid, né? A gente viu aí um aumento do número de artigos, né? De trabalhos publicados com essa temática, né, de imunidade, melhora do sono, redução do estresse, ou seja, né, algo muito aplicável para a gente e para os nossos pacientes, tá? A André pergunta, pode colocar o link do Padlet aqui? André, fica ruim para mim, tá? Para eu colocar, deixa eu só, fica ruim para eu colocar, deixa eu só aqui abrir aqui o Padlet, tá? O site que já eu coloco, só espero 10 segundinhos, eu estou aqui sozinho aqui, mas eu vou fazer isso agora para vocês, tá? Só um minutinho. Só vir aqui. Ó, vou colocar o link aqui agora, só um minuto, tá? Vou salvar aqui e vou jogar no chat, tá? Então, ó, tô colocando isso, o Lucas já me ajudou. Muito obrigado, Lucas. Qualquer forma, aí coloquei também, tá? Obrigado, Lucas, aí, por me ajudar nessa, tá? Então, deixa eu só voltar aqui para a tela. Tá, então beleza. Então aí está o Padlet, pessoal. Enfim, então a gente vê diversos trabalhos investigando, né, essa área do conhecimento, a gente vai estar discutindo sobre isso, enfim, vai estar
discutindo um pouco essas possíveis abordagens da fitoterapia. Então, vamos lá. Ó, a gente precisa, importante, ontem, né, a gente estava falando sobre esporte, e algo que eu fiz a relação, né, e até tinha feito um link ontem, ó, vocês vão ver amanhã com o Leandro também sobre isso, a gente já começa falando sobre o BDNF, né, o fator neurotrófico derivado do cérebro. Ontem eu mostrei esse mesmo paper, né, ontem eu mostrei esse trabalho mostrando alguns artigos, né, alguns estudiosos procurando aplicar algumas espécies vegetais no contexto do exercício para estar tendo um efeito cinético com a fitoterapia. E a gente sabe, por exemplo, que uma baixa quantidade, digamos assim, né, desse BDNF, né, desse fator neurotrófico derivado do cérebro, está associado a aumento do estresse, aumento da ansiedade, redução de memória, redução de cognição, enfim. Então, parece que a gente está modulando, né, essa neuroplasticidade por meio do BDNF, é interessante. E aí, né, a gente mostra, como ontem a gente mostrou aqui, alguma dessas figuras, né? A gente mostrou alguma dessas figuras mostrando a quantidade de estudos envolvendo alguns fitoterápicos e BDNF. Então, a gente já começa a discutir ó, algumas espécies vegetais com efeitos ansiolíticos, né? Com ação antidepressiva, digamos assim, e também com ação adaptogênica, né? Então, a gente observa ó, o ginseng coreano, a camélia sinense, vou estar falando um pouco da camélia sinense mais para frente, especificamente do ponto de vista neurológico. A Bacopa Monnieri, vou estar mostrando a Bacopa também, tá? Vou estar discutindo, vou estar mostrando no próximo slide algo bem interessante da Bacopa Monnieri, principalmente associada a medicamentos alopáticos convencionais. Já vou estar falando isso vou estar mostrando para vocês. Enfim, então a gente observa aí diversas espécies vegetais que são utilizados para o manejo de ansiedade, manejo de depressão, manejo da fadiga. Quem se inscreveu, né? Quem se inscreveu aqui no FitoWeb, recebeu por e-mail um e-book, né? Recebeu por e-mail, né? No grupo por e-mail não, no grupo do WhatsApp que se formou aqui do FitoWeb, receberam o e-book que nós já produzimos, né? Que o Leandro e a André produziu, e é um resumão ali, né? Fala muito sobre algumas espécies vegetais, né? Com ação aí com manejo de doenças neurológicas. Então, lá tem falando da Matricaria camomila, da sálvia, enfim, né, da Hipérico perforato, enfim, passiflora, várias espécies vegetais passíveis de uso para manejo de ansiedade e estresse. Então, observa aqui, né, alguns adaptógenos clássicos, né, Eleutério, ginseng indiano, rhodiola rósea, né, açafrão verdadeiro, enfim, então observa diversas espécies vegetais sendo passíveis, né, de modular o BDNF, tá? Então, lembrar que quanto maior a atividade desse BDNF, né, a tendência a menor fadiga, a menor ansiedade, a melhor qualidade do sono. Então, parece que a gente incluindo isso diariamente na dieta, né, enfim, nos hábitos, né, do nosso paciente, a gente pode estar melhorando esses contextos. Mais para frente, eu vou estar mostrando algo mais específico relativo a doses, tá? Relativo à padronização, então já a gente vai estar discutindo um pouco sobre isso, tá? A gente volta aqui a mostrar um pouco, né, de alguns prováveis efeitos aí, enfim, dessas espécies vegetais no BDNF, beleza? Tá, estou aqui permitindo o pessoal entrar, enfim. Então, a gente observa aqui, ó, trabalho de 2017, mostrando o efeito de algumas espécies vegetais no BDNF. Tá? Lembrar que BDNF, esse fator aí que promove neuroplasticidade, tá? Então, modulando isso, a gente está atuando positivamente nos nossos pacientes. Mas aqui, galera, eu sempre faço isso, né? Pô, por que a fito? Né? O tal de, eu falei assim, olha, eu não sei, o tal de Iago, eu não tenho nada contra o menino, sei que ele era estudioso pra caramba. Tem um áudio aqui, mutei todo mundo, tá? Pessoal, eu peço que, novamente, eu peço que, à medida que entre, desliga o áudio, tá? Eu estou aqui sozinho, mutei aqui, mas peço esse cuidado aí com vocês. Enfim, e aí a gente sempre eu trago esse trabalho, né, 2019, 2020, na verdade, e faço a pergunta, tá, cara, mas por que a gente estuda fito, né? Por que a gente deve estudar plantas medicinais ou fitoterápicos? Por que a gente deve estudar isso?
E aí, dos diversos fatores, né, a gente promove, por exemplo, um possível sinergismo com alguns medicamentos alopáticos convencionais, tá? Então, a gente observa, por exemplo, que os nossos pacientes, eles chegam na clínica, né, chegam no seu serviço, já vindo de outros profissionais, né, geralmente médicos ou enfermeiros, enfim, de alguns profissionais, e eles já vêm utilizando diversos medicamentos alopáticos convencionais, né? Então, olha, se a gente conseguir, por exemplo, aumentar a eficácia, né, aumentar a eficácia do tratamento medicamentoso, e, ao mesmo tempo, reduzindo, né, a incidência de efeitos adversos, isso é bem interessante. Por meio da fitoterapia, isso é muito interessante, porque isso nos dá liberdade, por exemplo, talvez, né, o acompanhamento da equipe muito profissional, da gente reduzir a dose dos alopáticos. Então, ontem, por exemplo, eu dei vários exemplos relativos à parte do esporte, né? Eu discuti um pouco da parte do esporte associado à dor muscular, né? Associado à analgesia, associado à dor articular. E aqui eu mostro para vocês, né? Aqui a gente já começa a mostrar para vocês, trabalho 2020, trabalho piloto, estudo, mas que não é o único, mostrando a associação, por exemplo, né, do citalopram com a Bacopa, né? Um estudo piloto, aí um estudo né, simples, mas que nos amplia a nossa visão com algumas prováveis né, utilizações, aplicações de algumas espécies vegetais. Então, basicamente, né, um estudo, enfim, dividido aí para dois braços, um estudo pré-clínico e clínico, né, 42 sujeitos, 4 semanas de intervenção, e eles compararam, né, citalopram, só o citalopram como o citalopram mais a Bacopa, tá? É claro, não teve um grupo placebo, enfim, estudo com essas limitações metodológicas, mas não é o único estudo. Basicamente, né, o que o trabalho viu nesses 42 sujeitos que foram avaliados por parâmetros psicométricos, né, avaliaram a anenonia, né, que seria essa perda de capacidade de sentir prazer com fatores ambientais aí, e eles avaliaram pela escala de Hamilton-Snells, né? E eles avaliaram, por exemplo, que a associação da Bacopa monnieri com o citalopram, né, que é clássico, né? A gente está utilizando esse alopático convencional para controle de ansiedade, né, de sintomas depressivos. Ele mostrou que a utilização desse Bacopa monnieri potencializou, por exemplo, os efeitos do citalopram. Ou seja, parece que a gente adicionar, né, fazendo uso racional de fitoterápicos, a gente associar, né, promover um efeito sinérgico, né, positivo, né, com alopáticos convencionais, a gente pode estar, por exemplo, reduzindo dose de medicamentos alopáticos convencionais e minimizando efeitos adversos. Então, um paciente que é polimedicado, né, os nossos pacientes que são polimedicados, enfim, isso é interessante, tá? Então, a gente associa com uma planta medicinal em suas diferentes formas para estar promovendo o efeito sinérgico, ou seja, um efeito melhorador, né, do desfecho clínico. Tá? Então, a gente estuda fito para isso, né? A gente não está aqui falando em estar substituindo um alopático convencional, mas o nosso paciente polimedicado é possível, né, a gente está começando a realizar um manejo dessas doses desses alopáticos convencionais para talvez estar reduzindo e manter o perfil de segurança. Tá? Então, existem vários trabalhos comparando ou associando fitoterápicos com alopáticos convencionais para estar melhorando esse desfecho clínico. Tá? Então, um trabalho aí, em 2020, é um trabalho 2020 com essas potencialidades, tá? Enfim, e ao mesmo tempo, a gente falando de estresse, né, a gente falando de fadiga, a gente começa a discutir um pouco o papel dos adaptógenos, né, em diferentes contextos, e aqui a gente fala, ó, bem Covid, né, bem pandemia, no tratamento de doenças infecciosas, tá? A gente fala muito no tratamento dos adaptógenos, no tratamento de infecções virais, né, infecções respiratórias. E aí você fala para mim, mas poxa, Caio, o que é que tem a ver, né, estar avaliando adaptógeno com infecção viral respiratória? O que é que tem a ver avaliar adaptógeno com a ansiedade? Tem tudo a ver, né? Então, observa que os adaptógenos, eles são normalizadores, né, digamos assim, do contexto
né, homeostáticos, enfim, normalizadores fisiológicos do nosso organismo, e que eles podem melhorar a resposta ao estresse, ou seja, o estresse exacerbado está associado à imunossupressão. Então, a gente começa a discutir, a gente começa a falar de adaptógenos, não é só unicamente para te deixar mais ativo, digamos assim, te deixar mais com maior disposição. A gente começa a pensar nos adaptógenos, por exemplo, como sendo normalizadores da função imune, né? Então, a gente sabe que o indivíduo que é estressado, e eu vou estar mostrando isso para vocês, né? O indivíduo que é estressado, ele vai estar numa situação de hipercortisolismo crônico, digamos assim. E a gente sabe que o cortisol ele tem um efeito anti-inflamatório, só que em contexto de hipercortisolismo crônico, ou seja, muito tempo você está estressado, isso tende a esgotar, digamos assim, a atividade de atores, digamos assim, da defesa imune, né? Então, por exemplo, ontem eu mostrei para vocês, né, que o que vai determinar no exercício físico de ter um efeito imunomodulador ou imunossupressor é muito mais a magnitude do tipo de treino que você realiza. Então, você utilizar um adaptógeno, por exemplo, não só para reduzir fadiga, mas para ter um efeito normalizador da imunidade, pode ser bastante interessante. Tá? Então, a gente vai estar discutindo um pouco sobre isso mais para frente, falar um pouco de alguns adaptógenos, de algumas doses, aí, de algumas posologias, tendo esse efeito, né, melhorador aí de aspectos imunológicos e, logicamente, com relação à defesa à infecção viral, né, e também uma atividade anti-inflamatória. Então, quando a gente começa a discutir um pouco de ansiedade, depressão e fadiga, está muito associado. Eu vou estar mostrando para vocês, já, que existem 4 aspectos associados a doenças neurológicas, né, indivíduos que falta de memória, sem capacidade de se concentrar, indivíduos mais ansiosos. A gente observa, por exemplo, né, um aumento do eixo hipotálamo hipófise adrenal, né? Então, a gente observa que o cortisol influencia, por exemplo, o hipocampo, né, que está bastante associado à memória, né? A gente observa que o estresse está associado a áreas do hipotálamo associadas ao quê? Ao controle do apetite, né? A resposta com relação à pressão arterial, ou seja, ansiedade, com relação à capacidade de dormir. Então, a gente conseguir, por exemplo, modular esse eixo hipotálamo hipófise adrenal, que vai ter um efeito no sistema nervoso central, isso é importante. Isso a gente pode estar fazendo com a fitoterapia, tá? Algumas pessoas, e aqui eu já faço, né? A Michelle, a Cristiane pergunta, use Bacopa com Ritalina. Seria interessante para quem tem TDAH? Cristiane, eu vou estar falando, né, de pílulas da inteligência, digamos assim, né? Dentre elas a Ritalina, né? É uma parte da aula que a gente mostra isso. E para te responder isso de maneira eficaz, digamos assim, é importante eu mostrar para vocês quais seriam, por exemplo, os mecanismos de ação, né? Quais seriam essa ação farmacológica da Ritalina e compará-las com a da Bacopa Munieri, tá? Porque a gente começa a discutir um pouco, a gente começa a discutir associações, é importante a gente ter uma noção de mecanismos de ação para poder saber se é importante ou não estar associando, tá? Então, a gente vai tá falando isso mais para frente, tá? Para você entender um pouco de como é que as coisas atuam com a sua ação farmacológica, tá? Então, a gente vai estar discutindo um pouco sobre essas pílulas da inteligência e, lógico, né? Está associando aí com a fitoterapia, tá? Então, percebam, quando a gente discute, a gente fala de adaptógeno, né? Não é só para fadiga, tá? A gente fala de fadiga, a gente fala de estresse, de ansiedade, e está tudo interligado. Então, se a gente conseguir realizar o manejo da fadiga, né, do estresse, a gente consegue ter um efeito redutor da ansiedade, depressão, enfim. Então, a gente vai estar discutindo um pouco sobre isso. Enfim, a gente mostra aqui, né, os trabalhos mostram um pouco algumas espécies vegetais associadas à defesa imune, né, com relação à infecção viral, com relação à inflamação, enfim. Então, nesse trabalho em si, que está lá no Padlet, salvo engano, vocês podem ter acesso na íntegra ao que eles discutem aí, tá? Mas percebam que a gente começa a ampliar um pouco essas possíveis abordagens. Tá, Caio, e daí, né? Por que a gente deve realizar o manejo de ansiedade? Porque, por exemplo, pessoal, o comportamento ansioso, né? O indivíduo ansioso, enfim, tem diversos fatores que influenciam nessa ansiedade, né? O trauma e etc. Mas a gente começa a discutir a ansiedade de maneira geral, a gente fala que diversos comportamentos estão associados, né? Então, observa aqui, até em torno de 90%, né, de visitas, enfim, ao médico estão associadas ao estresse.
E existem vários comportamentos associados a esse estresse, né? Então, por exemplo, por exemplo, a gente observa aqui, ó, o ato de você ter hiperfagia, né? O fato de você pular refeições, o fato de você estar fadigado, o fato de você se utilizar de álcool, né? Ou de cigarro para relaxar, né? É o fato de você não conseguir dormir à noite, o fato de você estar com raiva, irritado, tudo está associado a comportamentos do estresse. Então, se a gente conseguir, um indivíduo que quer emagrecer, né, um indivíduo que está passando problemas familiares, enfim, profissionais, se a gente conseguir reduzir, né, esse estresse, ele vai estar melhorando diversos comportamentos disfuncionais, tá? Lógico, né, a gente fala nesses comportamentos disfuncionais, não vai ser só a nutrição, não vai ser só a fitoterapia que vai estar contemplando e que vai estar resolvendo, né? Então, enfim, a gente fala em terapia cognitivo-comportamental, né? Terapia centrada no paciente, enfim. Então, a gente tem várias áreas aí trabalhando em conjunto para estar melhorando esse contexto. Como aqui a gente está falando de fito, né? A gente procura especificar com relação a esses comportamentos. Tá, então beleza, Caio, mas fala um pouco da fisiopatologia, né? A gente começa a falar um pouco de ansiedade, desses comportamentos associados, o que está associado a essa fisiopatologia. Enfim, é importante estar lembrando que o estresse é uma resposta comum, né? Uma resposta necessária para estar garantindo que o organismo se adapte, né? Ao meio, tá? Então, é algo comum, né? Algo que acontece uma resposta sistêmica, influencia tanto aspectos funcionais, né, aspectos físicos, como aspectos mentais. Só que a gente precisa começar a diferenciar o estresse agudo do estresse crônico, né? Então, o que é muito comum é o estresse agudo, né? A gente se estressa, gera uma adaptação, gera um comportamento para haver uma adaptação. Só que, à medida que esse estresse começa a se comportar cronicamente, né? Aí começa a haver aí uma superação, digamos assim, da capacidade do corpo se adaptar. E aí começa a gerar alguns fatores não tão interessantes, né? Como eu falei, imunossupressão, fadiga, insônia, né, irritabilidade, e baixo desempenho cognitivo e físico, né? Então, o nosso corpo não consegue lidar, não consegue se adaptar com esse estresse, né, esse estresse crônico, etc., a gente começa a falhar, digamos assim. Então, a ideia é entender isso para a gente poder estar realizando o manejo. E aí, a gente observa aqui, né, o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, né, um aumento da produção de cortisol, e esse cortisol, né, esse hipercortisolismo crônico, ele pode estar associado, por exemplo, à alteração, né, da sinalização serotoninérgica, né, da sinalização GABAérgica, enfim, ele pode estar associado, por exemplo, à sinalização de alguns neurotransmissores, ou seja, isso vai estar, é um ciclo vicioso, né, que vai estar influenciando naqueles comportamentos disfuncionais. Então, isso aqui é só um aspecto, quando a gente fala em doenças neurológicas, vou estar falando de outros, mas que a gente já começa a ter ideia de manejo, né, de uso de algumas espécies vegetais atacando algum desses pontos, tá? Então, a gente começa a ter ideia de mecanismos de ação, tá? Lógico, sempre com olhar clínico, um desfecho clínico. Enfim, então a gente mostra, né, eu continuo mostrando alguns efeitos do estresse, da ansiedade na saúde, tá? Então, vou passar aqui rapidinho, deixa eu passar aqui, a gente mostra os efeitos, né, do manejo por meio de alguns fitoterápicos, do manejo do estresse. Então, a gente fala em fadiga da adrenal, né, isso é um termo bem criticável. A gente fala de desequilíbrios em neurotransmissores, ansiedade e um sono não recuperador. E aí, como a gente já começou a mostrar para vocês, a gente observa novamente alguns comportamentos associados, né, a esse estresse, a essa ansiedade, que vão ter influência no estado de saúde, seja pelo consumo de refeições, né, de comida inadequada, pular refeições, fadiga, consumo de água e etc. Tá? Então, percebo que o fato de estar estressado está associado a diversos comportamentos disfuncionais. Tá? E aí, puxando mais para a parte do estresse crônico, né, esse aspecto mais imunológico, então começa a observar, né, que o indivíduo que é ansioso, que é estressado, ele tem, por exemplo, uma redução da atividade de células natural killer, ele tem uma redução de IgA, né, salivar, enfim, ele tem a tendência à desbiose, enfim. Então, percebam que o indivíduo estressado, ansioso, ele vai ter diversas repercussões fisiológicas que a fitoterapia ela pode estar realizando o manejo, tá? Enfim, deficiência de nutrientes e por aí vai, tá? Enfim, então a gente começa a fazer esse link. E eu falei que é discutido, né? Não sei se vocês já escutaram falar um pouco desse termo, da fadiga adrenal,
que seria um cansaço da adrenal. Mas eu vou pular isso aqui, tá, pessoal? Já foge um pouco da nossa temática, mas é importante que isso é uma temática bem discutível quando a gente fala em fadiga da adrenal, tá? Eu vou puxar aqui, deixa eu passar um pouquinho aqui para a gente poder tá evoluindo aqui na nossa conversa, tá? Deixa eu só avaliar aqui rapidinho. Deixa eu passar aqui, tá? Tá. E aí, a gente sempre é importante ter o conceito, né, pessoal? A gente fala assim, aquele conceito de hormeses, né? Como eu falei para vocês, o estresse, né, a ansiedade é uma resposta normal, né, fisiológica normal, a algum evento que nos tira da homeostase. E aquele conceito de hormese, né, o que não te mata, te fortalece. Então, de fato, a gente só começa a ter problemas com o estresse quando o nosso corpo não consegue se adaptar a esse estresse. E aí, nesse sentido, a gente traz esse trabalho de 2020, né, com a rodiola rosa, que a gente pode estar falando dela mais adiante, né? A gente fala um fungo, né? Enfim, a gente fala a escutelária, a juba do leão, né? Que é um cogumelo, é um fungo, e a rodiola rósea, tá? E a gente observa diversos mecanismos de ação possíveis desses diferentes espécies, tá? Então, a gente observa, por exemplo, a gente começa discutindo a rodiola, a gente começa a ver aqui, por exemplo, a ativação de fatores neurotróficos, né? Então, ó, a gente observa que no indivíduo ansioso, a gente começa a ter uma redução de BDNF, a gente começa a ter, por exemplo, um aumento de fatores que estão associados à inflamação. A gente está associado, por exemplo, a uma hiperatividade do eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Então, percebam, quando a gente começa a falar no estresse crônico, a gente começa, por exemplo, a ter alterações em neurotransmissores, uma hiperatividade do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, a gente começa a ter alterações neurotróficas, digamos assim, e estresse oxidativo e inflamação. Então, a gente começa a falar ansiedade, né, em questões crônicas, digamos assim, a gente começa a ter esse descompasso em diversos desses contextos. E a fito atua justamente nisso. Então, quem foi que fez a pergunta aqui? Então, Cris, né, que já tinha perguntado, né, com relação à Bacopa e a Ritalina. Então, por que é importante saber disso, né? Por que é importante saber disso? Ora, e eu já um spoiler, né? Quais seriam os efeitos, quais seriam os mecanismos de ação da Bacopa Monnieri para melhora da ansiedade e da melhora da memória e cognição? Por que a gente utiliza a Bacopa Monnieri, né? Por que ela está associada em idosos, né, em indivíduos de meia idade, a esses efeitos neurotróficos, né, a esses efeitos nootrópicos? Porque a Bacopa Monnieri, ela aumenta a atividade de 3 classes de enzimas antioxidantes. Então, a Bacopa Monnieri, por exemplo, aumenta catalase, né, aumenta a supraosmotase e aumenta as proteínas de choque térmico, né, a nível neuronal, de neurônios. E a gente observa aqui, por exemplo, que o estresse oxidativo e inflamação estão associados aqui a disfunções neurológicas, né? Então, a Bacopa Monnieri, Cris, ela está associada aí a aumento das defesas antioxidantes, né, a nível neuronal, principalmente. Então, por isso que ela melhora a memória, por isso que ela tem um efeito ansiolítico. Já a Ritalina não tem esse efeito, né? A Ritalina, ela não tem esse efeito, digamos assim, aumentador da ação de enzimas antioxidantes. A gente fala na Ritalina, ela tem mais um efeito na sinalização de alguns neurotransmissores, tá? Então, a Ritalina, ela melhora essa cognição, deixa mais focado, porque ela não mexe tanto na atividade de enzimas antioxidantes. Ela vai ter mais uma ação dopaminérgica, né? Colinérgica, digamos assim. Então, percebe, quando você fala, Cris, né, você perguntou dessa associação da Bacopa, né? Foi Bacopa? É Bacopa com Ritalina. A gente precisa, eu estou te falando um pouco dos aspectos farmacológicos, né? Dos aspectos de interações farmacodinâmicas, né, em relação a mecanismos de ação. Mas a gente precisa, e eu desconheço, né, se há algum trabalho mostrando essa comparação de Bacopa Monnieri mais Ritalina, se há um estudo de associação. Existem, que a gente pode estar mostrando, mas lá mais para o final, alguns trabalhos comparando desfechos clínicos, por exemplo, de ginseng coreano com modafinilina, né, que são alguns produtos aí que já são, enfim, tem um efeito nootrópico, tá? Mas especificamente essa associação de Bacopa com Ritalina, eu não sei se tem algum trabalho clínico mostrando isso. Quando você fala, né, nessa lógica
de via metabólica, né? Enfim, essa via farmacológica, parece que pode ter uma interação, né? Um sinergismo. Só que aí teria que ver, de fato, o desfecho clínico, né? Um estudo conduzido por isso, tá? Então, eu desconheço. Se alguém, porventura, souber, já podem estar comentando para a gente estar começando a traçar, enfim, algumas conclusões, tá? Mas por isso que é importante, né? A gente está estudando um pouco mecanismos de ação considerando desfecho clínico. Porque a gente observa aqui, por exemplo, a rhodiola rosa, os salidrocílios, tendo efeito, principalmente aqui, tendo efeito inibitório de monoaminoxidases, né? Então, a a rhodiola rosa faz isso, ela inibe as monoaminoxidases, permitindo que aminas, né, tipo dopamina, etc., elas consigam atuar mais ali na fina sináptica, tá? Enfim, então, é importante estar sabendo de mecanismos de ação, né? E é por isso que é importante, de fato, estudar fitoterapia, para a gente poder começar a traçar condutas, tá? Então, enfim, é importante investigar esses aspectos aí, tanto mecanismos de ação, como desfecho clínico, né? Possíveis interações de espécies vegetais entre si ou com medicamentos alopáticos convencionais, tá? Então, essa é a ideia. A gente fala em ansiedade, cuidado, é uma resposta a estresse, uma resposta comum, é uma resposta aguda, que é um sinal que o corpo percebe e promove uma resposta. Quando esse evento estressor se torna crônico, né, se torna, enfim, crônico em uma magnitude elevada, o corpo começa a perder capacidade de se adaptar, tá? Enfim, então é importante ter esse conceito em mente, tá? E aí, galera, eu trago aqui para vocês alguns instrumentos de fácil aplicação, que para quem é clínico, para quem é estudante, né, e está estagiando aí, está terminando o curso, enfim, quem é profissional de saúde, a gente pode estar utilizando algum desses instrumentos como uma forma simples de estar monitorando a evolução do paciente na nossa clínica, né, no nosso serviço. É lógico que o ideal é uma equipe multiprofissional, né, que tenha um psicólogo, enfim, que tenha um psiquiatra, se for esse caso, um neurologista, enfim. Mas, se for um paciente que quer promover saúde, né, isso aqui são maneiras simples e são validadas, tá? Quem pode estar se utilizando para estar monitorando a evolução do paciente com alguns sintomas, né? E é principalmente pacientes que precisam mudar comportamento, seja com relação ao sono, seja com relação à dieta, enfim. A gente vê o questionário de Hamilton, né? Inventaram aqui depressão de Beck, né? Enfim, e esse outro questionário aqui para estar avaliando scores de ansiedade e depressão. Peço para vocês, existem outros, tá? Existe o DAS-21, enfim, existem questionários que avaliam a qualidade de vida, né? O SD-36, enfim, então, o SF-36, enfim, então tem diversos instrumentos que a gente pode estar se utilizando para estar monitorando a saúde dos nossos pacientes. Lembro vocês, mais uma vez, que lá no Padlet existe algum desses questionários, vocês podem estar baixando, estar lendo alguns artigos de validação aqui no Brasil, para, se for o caso, estar utilizando na clínica, enfim, no serviço de vocês, tá? Enfim, então, esses domínios geralmente avaliam o quê? Domínio cognitivo, né, de estudo de humor, e alguns parâmetros biológicos, né, alguns marcadores bioquímicos, tá? Enfim, então, olha, são vários questionários aqui, vários questionários que avaliam estresse, que avaliam fadiga, que avaliam aspectos cognitivos, enfim, então existem inventários aqui do Bourneau, enfim, então vários questionários que a gente pode estar se utilizando de alguns deles para estar monitorando, enfim, as nossas condutas, os nossos tratamentos, tá? Então são vários, mas a ideia é que a gente pegue alguns que sejam validados aqui no Brasil, perfeito? E aí a gente sempre fala, né, nessa resposta do estresse, a famosa síndrome da adaptação geral, algumas críticas, né, o CELEI aqui, então a gente observa que essa nossa resposta ao estresse é dividida em 3 estágios, né, o estágio de alarme, o estágio de resistência e o estágio de exaustão. Basicamente o uso de alguns fitoterápicos, né, de alguns ansiolíticos, de alguns adaptógenos, seria basicamente para reduzir a magnitude da fase de alarme e aumentar essa fase de resistência. Então, de novo, não é que você não vai se estressar, mas é que, por meio da fito, a gente consegue aumentar a resistência a esse estresse, ou seja, reduzindo a magnitude da fase de alarme, né, o estágio 1 dessa síndrome da adaptação geral, e também aumentando, digamos assim, essa fase de resistência. Então, parece que
A gente está utilizando a fitoterapia, né, algumas espécies vegetais, consegue modular essa resposta fisiológica, digamos assim, a um estresse. Ou seja, que é uma resposta uniforme, inespecífica, anatômica e fisiológica, tá? Então, a gente observa que, de fato, é todo o sistema que responde a rede estressor, então, de modo que a gente pode estar aumentando essa capacidade de resposta a esse estresse. E aí, Cris, né? Eu não sei se a Cris está aí, mas para ela que perguntou, a gente observa aí algumas drogas de inteligência, né? Então, a gente observa, enfim, Ritalina, Modafinil, Adderall, né? O Stan da vida, né? Enfim, Piracetam. Então, a gente observa, por exemplo, que diversos deles atuam basicamente aonde? Atuam basicamente em neurotransmissores, né? Seja aumentando, por exemplo, o transporte de dopamina, seja tendo um efeito redutor, né, de sequestradores, digamos assim, de dopamina, né, de norepinefrina, tá? Então, que está aqui, então, perfeito. Então, percebam, quando você perguntou relacionado à Bacopa, perceba que a Bacopa não mexe, a Bacopa tem um efeito colinérgico, mas ela atua principalmente aumentando a atividade de enzimas antioxidantes, né, especificamente aí a HSP, né, proteína de choque térmico, né, heat shock protein, tá? Então, você fala em vias farmacológicas de associação, parece ter um efeito complementar, um efeito, né, cinético, digamos assim, mas aí a gente precisa de alguns trabalhos para garantir segurança, tá? Então, fica esse raciocínio clínico aí para a gente observar com o paciente, tá? Então, é importante estar sabendo disso, alguns mecanismos de ação diferentes, tá? Então, a gente observa essas drogas de inteligência. Mas aí, pessoal, eu venho para cá e a gente começa a discutir um pouco do que seria um adaptógeno, né? A gente precisa entender aí, relembrar o que seria um adaptógeno. A Michelle pergunta, a Bacopa pode ser utilizada para quem usa o citalopram? Foi o que aquele trabalho mostrou, né, Michelle? Eu não sei se você chegou a ver, mas já começou a discutir um pouco, o pessoal está entrando aqui ainda, a associação, né, da Bacopa com alguns desses medicamentos ansiolíticos, né, citalopram, né? Parece que sim, tá? Nesse trabalho específico que eu mostrei, não sei se você já estava aqui, mas eu posso estar mostrando novamente, parece ter um efeito cinético, tá? Ou seja, se a gente conseguir reduzir um pouco a dose, né, desse alopático convencional, né, esse citalopram, interessante, tá? Então, alguns trabalho piloto, trabalho sem grupo controle, enfim, um grupo placebo, mas é uma evidência encorajadora, tá? Enfim, então a gente observa aí, né, o que seria um adaptógeno, basicamente, né, são substâncias capazes de aumentar a resistência ao estresse. Enfim, surgiu na Rússia, né? Surgiu na Rússia aí, é conhecido como tônico, energético, afrodisíaco. E é legal falar isso, pessoal, que a gente fala em adaptógeno. Cuidado, o adaptógeno é diferente do estimulante, é diferente de algo que você feito cafeína, né? Que tem um efeito estimulante, que você fica mais focado, mais concentrado, mas um adaptógeno ele atua de maneira diferente de um estimulante, de um energético, tá? E lembrar, né, quando a gente utiliza energético, a gente está associado a um potencial aumento do estresse. Então, eu vou adiantar aqui para você, vou só aqui adiantar, a gente fala, ó, existem algumas características, tá? Para ser considerado um adaptógeno. Então, enfim, para ser um adaptógeno, tem que ser capaz de reduzir o efeito do agente estressor, né? Geralmente um agente estressor específico, ser seguro, ter efeitos mesmo quando em altas doses, não causar efeitos adversos e tal, e também ser inócuo, né? E não traumastasia. Essa quarta classificação, ela é criticável, tá? Por isso que eu coloquei aqui azul. Mas, enfim, então, de maneira geral, classifica-se, né, um adaptógeno como sendo capaz de estar fazendo essas quatro coisas aí. Mas, de novo, é diferente, tá? Então, a gente traz essas diferenças. Ora, o que é que seria eu quero aumentar o foco, né? Quero estar mais acordado, quero, enfim, ter uma melhora da memória, né? Conseguir estudar melhor. Será que eu devo usar um estimulante? Cuidado, não, né? A gente sabe que o estimulante está associado aí a talvez piora de eventos associados ao estresse e à ansiedade, uma vez que ele está associado aí à atividade de catecolamina, adrenalina e etc. Enquanto que os adaptógenos, né, a gente utiliza de maneira de uso crônico, ele é um normalizador de funções.
E aí, pessoal, a gente traz esse tópico aqui, a gente traz esse tópico, por quê? Porque existem trabalhos, e aí é o que a gente está discutindo aqui, que eles compararam justamente, né, quais seriam as diferenças entre adaptógenos e estimulantes, tá? E eu venho aqui dar um zoom para vocês, de maneira resumida, mostrando justamente isso. Ele mostra diferenças entre adaptógenos e estimulantes. Então, se você está cansado no seu dia a dia, se você precisa performar, né, desempenho cognitivo e físico, e você já utiliza muitos estimulantes no longo prazo, poxa, você pode estar utilizando esses adaptógenos para ter um efeito melhor, né? Então, percebe aqui, melhora o desempenho no estresse, melhora com relação à insônia, com relação a efeitos adversos, com relação ao esgotamento, né, de energia, de disposição. Então, perceba que, quando a gente fala nos adaptógenos, eles sempre mostram aqui uma vantagem com relação a estimulantes, tá? Então, cuidado. Se você quer melhorar aí seu desempenho cognitivo, etc., aí começa a pensar em adaptógeno, tá? Então, cuidado. O estimulante está associado, de fato, né, a aumento da ansiedade e estresse, que é o que a gente está discutindo aqui preferencialmente, tá? Então, a gente começa a discutir sobre isso, cuidado, né? O uso não racional aí de estimulantes. Enfim, então a gente discute alguns fitoterápicos aqui, quem vai estar falando, né, de uso agudo. Então a gente fala no ginseng coreano, né, o Panax ginseng, a gente fala na magnolia chinesa, que é a Schisandra chinensis, a gente fala no Eleutério, né, que é o Eleuterococcus centucosus. Enfim, então a gente começa a mostrar já 3 espécies vegetais que podem ter efeito benéfico aí do ponto de vista de fadiga e de estresse, tá? Mas, tá, cara, eu vou passar aqui para a gente adiantar. E a nutrição, né? E a nutrição. E aqui eu trago, pessoal, esse trabalho para vocês, mostrando um pouco, né, que o consumo regular de chá, né, o consumo regular de chá, tá? O chá, a gente fala em chá, eu estou discutindo o chá verdadeiro, né, a Camellia sinensis, o chá verde. Ele discute um pouco do porquê que o chá verde ele tem um efeito antidepressivo, né? E aí, eu peço para vocês analisarem novamente o e-book que vocês tiveram acesso aí no grupo do WhatsApp, aqui da Masterclass, da FitWeb, mostrando que dentre as espécies vegetais, lá a gente cita a Camellia sinensis. Mas, Caio, como é que seria isso, né? Quais seriam os mecanismos de ação da Camellia sinensis para doenças neurológicas? Primeiro, o Guia Alimentar holandês, né, acho que até eu falei isso ontem, ele sugere o consumo de até 3 xícaras de chá verde ao dia. Uma vez que mostrou-se que, né, na Holanda, enfim, quem consome mais Camellia sinensis do chá tende a ficar menos ansioso, né, tende a ter uma menor capacidade, uma melhor capacidade de concentração, enfim, e sofrer menos de ansiedade e depressão. Mas, cara, quais são os mecanismos, né? E a gente vem para cá, né? Então, a gente começa a mostrar um pouco do consumo regular de chá, a gente mostra, né, manejo do estresse, redução do estresse, a redução de inflamação, né? Ele inibe essa redução da neuroplasticidade, né, em indivíduos estressados, e ele tem um efeito aí antidepressivo. E como eu já falei para vocês, a gente fala com relação a doenças neurológicas, está associada a uma hiperativação, né, do eixo hipotálamo hipófise adrenal, está associada à inflamação, está associado a distúrbios em neurotransmissores e na neuroplasticidade. Então, a gente fala em doenças neurológicas, a gente fala muito nisso, né? Redução da neuroplasticidade, alteração de neurotransmissor, hiperativação do eixo hipotálamo hipófise adrenal e inflamação. E é o consumo regular de chá, né, no caso da Camellia sinensis, está associado aí à redução, enfim, a redução dessa magnitude desses desequilíbrios, tá? Então, já falou um pouco da rodiola rosa, citou ali alguns mecanismos, a gente começa a falar um pouco da Camellia sinensis, mas percebo que são vários locais para atuar, digamos assim, né? São vários mecanismos de ação prováveis aí, possíveis, de estar se utilizando algumas espécies vegetais. Então, a gente mostra aqui, né, o consumo de chá, mostrando, por exemplo, uma redução desse desequilíbrio do eixo hipotálamo hipófise adrenal. E eu não vou me adentrar muito na fisiologia, né, mas a gente observa aqui, né, indivíduos estressados tendem a ter o quê? Um aumento do hormônio liberador de corticotropina, um aumento do hormônio adrenocorticotrópico, aumento do cortisol, e o chá tem um efeito inibitório nisso. Da mesma forma, aumenta aqui de alguns fatores de transcrição, né, pró-inflamatórios. Então, a Camellia sinensis parece evitar isso a nível neurológico.
Então, a gente começa a discutir um pouco, né, algumas maneiras pelas quais, né, essas espécies vegetais atuam, tá? O pessoal aqui está entrando, deixa eu permitir aqui a entrada do pessoal, tá? Só um minutinho, galera. Tá. E aí, então, observa novamente, né, ó, com relação a sistemas monoaminérgicos, né, com relação à serotonina, à dopamina, e também com relação à neuroplasticidade, né? Então, percebam, né? O consumo habitual de chá, né? O consumo habitual de chá, ele está associado aí a diversos benefícios, tá? Então, nesse trabalho que está lá no Padlet, ele começa a discutir isso. Mas aí, galera, a gente fala muito de adaptógeno. Geralmente eu falei para vocês, né? Adaptógenos, ginseng coreano, magnolia chinesa, que vem da China, da Rússia. E eu faço a pergunta para vocês: será que existem adaptógenos brasileiros? Né? Será que nós aqui do Brasil, nós temos plantas e espécies vegetais que são estudadas no contexto adaptogênico? Sim. Só que o corpo da evidência está longe de ser o ideal, tá? Enfim, então, vou estar mostrando algum desses adaptógenos para vocês. Mas a gente observa, né, esse trabalho aqui de 2020 mostrando justamente isso, mostrando que o estresse crônico, né, está associado a aumento de fadiga, exaustão, a perda da disposição, a insônia, irritabilidade, ansiedade. E quando você utiliza um adaptógeno, a gente consegue, por exemplo, reduzir essa disfunção sexual, a gente consegue melhorar todos esses comportamentos disfuncionais, tá? Enfim, então, a gente começa a falar de adaptógeno, perceba que tem um efeito bem interessante para manejo do estresse e ansiedade. E aí eu venho para cá, né? A gente sempre mostra adaptógenos, geralmente de origem asiática, né? E norte-americano. Mas aqui no Brasil tem vários exemplos, né? Tem várias aplicações aí, várias espécies vegetais que têm, né? Que tem um conhecimento já popular, né? Um conhecimento tradicional, popular principalmente, do uso de adaptógenos aqui no Brasil. Então, a gente vê, por exemplo, vou dar um zoom aqui, a gente observa aqui Damiana, a gente observa aqui Murapuama, né? A gente observa aqui o Guaraná, né? A Paulina Cupana, a gente observa aqui Catuaba. Se eu perguntar para vocês, né? E aqui, Karine, né? Paulina Cupana, exatamente, Karine. A gente fala na Catuaba, a Catuaba, ela é muito utilizada para aumento de libido, né? Só que, como eu falei para vocês no slide anterior, os adaptógenos, eles não são conhecidos, né, globalmente, digamos assim. Então, muita gente, né, principalmente em conhecimento popular, fala energético, né, arrebite, afrodisíaco. Mas a catuaba tem um efeito adaptogênico, né? Parece que esse efeito aumentador da libido é um efeito secundário à redução da fadiga, à redução do estresse, né? Porque ninguém tem desejo sexual estressado, né? Ninguém fica com vontade de namorar se você não dormiu bem, só vive estressado. Então, o estresse em si, né, a ansiedade, reduz o apetite sexual. Então, parece que a catuaba, ela tem esse efeito aumentado da libido, muito mais por um efeito secundário a seu efeito adaptogênico, tá? Então, a gente observa aqui algumas plantas medicinais, né, algumas espécies vegetais aqui do norte, nordeste, centro-oeste, podendo ser utilizadas aí para estudos, enfim, aqui no Brasil, tá? Deixa eu só adiantar aqui. Enfim, e aí tem alguns trabalhos que mostram isso, né? A gente tem alguns trabalhos publicados aqui na Revista Brasileira de Farmacognosia. A gente observa aqui, enfim, alguns trabalhos em periódicos internacionais mostrando justamente isso, mostrando o conhecimento popular de algumas espécies vegetais podem ser utilizados, como, por exemplo, como adaptógenos, como retores de estresse, retores de fadiga. Então, são diversos, tá? Nó de cachorro, como eu falei, Muirapuama, a Ilex paraguanensis, né? O Guaraná, o ginseng brasileiro, né? A Pifáfia glomerulata, né? Pifáfia paniculata, enfim, então, a gente observa diversas espécies vegetais que carecem ainda do conhecimento científico, digamos assim, mas conhecimento popular, né? A fitoterapia popular bem já conhece, tá? Então a gente pode ser aí, né? Alguns professores que estejam nos vendo agora e fazem pesquisa, a gente pode começar a tentar sistematizar esse conhecimento aqui, né? De algumas dessas plantas aqui do Brasil, né, para estar sistematizando esse conhecimento relativo à posologia, enfim, relativo a aplicações. E a gente traz, né, eu trouxe aqui com relação a Muirapuama, né,
E aí traz aqui a evidência que até o momento, né? A fitoterapia médica ocidental, né? Essa evidência científica ocidental. Então, são pouquíssimos trabalhos, né? São pouquíssimos trabalhos que a gente tem com a Emurapuama. É uma espécie nativa da região amazônica, né? Enfim, é utilizada aí para melhorar a memória, do articular, estimulante apetite, e apenas 2 estudos em seres humanos, né? Pelo menos nas bases de dados aí mais conhecidas. Boa parte das evidências in vitro e in vivo, tá? E mesmo os 2 trabalhos publicados, eles apresentam limitações bem consideráveis, né? Enfim, então a gente mostra os fitocomplexos, né, os fitoquímicos da Murapuama, a gente observa a posologia dessa planta com relação à decocção da casca, do pó, enfim, a droga encapsulada, enfim. E a gente mostra aí os trabalhos. Opa, né? Deixa eu passar aqui. A gente mostra os trabalhos, geralmente trabalhos que sem grupo controle, ou não cegamento, associação com outras espécies vegetais, com outros fitoquímicos, impossibilitando, por exemplo, a gente traçar a relação de causalidade, né, causa e efeito com o uso da Emurapuama, por exemplo, com libido, com desejo sexual, com redução da fadiga, né? Então, enfim, são alguns papers que a gente tem da Emurapuama, com um grau de evidência bem reduzido, né, do ponto de vista da evidência da fitoterapia ocidental, tá? Enfim, então, algumas críticas aí, mas é o que a gente tem, tá? Então, o Brasil, sim, tem algumas espécies vegetais que a gente pode estar começando a estudar mais, né? E também utilizar aí a evidência aí com relação à efetividade, né? O uso tradicional reconhecido, tá? Enfim, então a gente observa, mais uma vez, os adaptógenos e um adendo aí de alguns adaptógenos nacionais, né? Brasileiros aí que a gente pode estar utilizando nas nossas condutas, tá? Vou passar um pouco aqui, uma discussão mais pormenorizada da fadiga, vou dar uma passada aqui para a gente para a parte de fito, tá? A gente indo para o final da nossa fala. Vocês estão vendo a tela? Só confirma para mim, está passando rápido aqui. Dá um oi para mim aí, então, né? Eu estou vendo o pessoal aqui. Tá, perfeito, só passar aqui. Tá, e aí a gente pergunta, né? Poxa, cara, quais seriam os alvos, né, da conduta, botei aqui dietética, mas da conduta dietética, né? Mas também, né, a gente está utilizando a fitoterapia para estar realizando o manejo dessa ansiedade e depressão. Quando a gente fala, né, em aplicação da fitoterapia, a gente começa a atacar alguns alvos, né? Então, a gente falou mais para trás que doenças neurológicas, de maneira geral, estão associadas a estresse oxidativo, a inflamação, a desequilíbrio da sinalização de vários neurotransmissores e também com relação a uma hiperatividade, né, uma hiperativação do eixo hipotálamo hipófise adrenal, que está associada ao cortisol, enfim, catecolaminas. E aí a gente começa a traçar alguns prováveis mecanismos de ação, né, ou melhor, alguns alvos a estar atacando nas nossas condutas. Então, a gente pode estar, de fato, modulando esse eixo hipotálamo hipófise adrenal, reduzindo a sensibilidade de receptores de glicocorticoide, né, a atividade de MAO, né, a atividade da indoleamina, da 2,3 indoleamina deoxigenase, né, que é a IDO, que está associada ao estresse, enfim. A gente pode estar modulando, atacando, digamos assim, diversos desses pontos, né, aumentando a neurotoxicidade, potencializando o efeito de medicamentos alopáticos convencionais, enfim. Ou seja, a fitoterapia, ela corrobora, ela envolve todos esses prováveis efeitos aqui, ações a estar atacando, digamos assim, tá? E aí, lógico, né? A gente fala, eu como nutri, eu não podia deixar passar, né? A gente fala que dieta é fundamental, e existem trabalhos, por exemplo, mostrando que alguns comportamentos, né? Algumas escolhas dietéticas estão associadas, lógico, a menor déficit cognitivo, né? Em adultos de meia idade e idosos. Então, a gente sabe, por exemplo, que o fato de você consumir isoflavonas, né? Consumir o flavonol de cacau, o resveratrol, né? Consumir o chá e, por exemplo, ginkgo biloba, né? Ginkgo e suco de laranja, de espécie de laranja, estão associadas a menor déficit cognitivo, enfim, a melhor saúde neural, tá? E, enfim, da mesma maneira, a gente consumir, enfim, alimentos industrializados, excesso de gordura, excesso de carboidrato, também está associado a aumento do risco de sintomas depressivos e de ansiedade, tá? Tá, Caio, mas, tá, a dieta é fundamental e a fito, né? A gente começa a mostrar aqui,
tá? Então, a gente traz algumas espécies vegetais que são, que tem um corpo de evidência interessante para estar realizando o manejo, né? De fadiga, estresse, ansiedade, enfim, sintomas neurológicos, tá? Então, a gente observa, né? O ginseng coreano, o ginseng indiano, a rhodiola rósea, o agnocastro, né? O Vitex agnocastros, que é bem conhecido aí para tratamento de sintomas de TPM, né? Saúde da mulher. Então, observa aqui, né? Matricaria recutita, né? Camomila. Então, observa a melissa, aí observa o cacau, né? Theobroma cacau aqui, ó, contendo aí as teobrominas, enfim. A gente observa também a maca, né? O ginseng peruano, o Lipeidum meiene, enfim. Então, a gente observa diversas espécies vegetais sendo possíveis de passagem de uso para estar realizando o manejo de fadiga, do estresse e de ansiedade, tá? Da mesma forma, a gente observa alguns outros fitoterápicos, né? Como o ginkgo, eleutero, a Bacopa monnieri, né? E a Schisandra chinense, a Magnolia chinesa. Então, a gente observa diversas opções de conduta para estar realizando esse manejo e mais algumas coisas que a gente já viu aqui nesse momento. E aí eu trouxe aqui o eleutero, né? O eleutero, tão famoso eleutero aí do ponto de vista adaptogênico, né? É importante estar discutindo o eleutero, porque muito se é falado sobre ele, e aqui a gente traz detalhadamente enfim, o corpo de evidência que se tem sobre Eleuterococcus centrococcus, né? Que também é conhecido como ginseng siberiano, né? Mas essa nomenclatura está em desuso, geralmente o pessoal utiliza eleutero simplesmente, tá? Então seria aí o Eleuterococcus centrococcus, tá? Enfim, a gente mostra eleutero aí, utilizado como medicamento em vários países, também considerado como alimento, tendo suco, enfim. E é basicamente utilizado no mundo inteiro, mas aqui na China, na Rússia, né? E no Oriente, tá? Então, geralmente no Oriente se utiliza muito aí, né? Adaptógenos, são bem conhecidos por isso, tá? Enfim, é capaz de estar se utilizando o fruto, a casca, a semente, né? Sendo utilizado aí tendo esses órgãos das plantas, tendo aí os eleuterocídios, né, que são os fitoquímicos do eleutero, tá? Enfim, então, ó, é o ginseng, é composto basicamente de eleuterocídios, né? É um fitocomplexo, ele tem diversos nomes aí, então, provavelmente você já viu algum desses nomes de ginseng siberiano, o eleutero, a Contopanax centrocos, enfim, então são diversos nomes, enfim, então o eleutero aí, a gente mostra sua composição, né, e seus efeitos, tá? Então, a gente mostra alguns efeitos aí com relação à fadiga, com relação à função cognitiva, tá? E alguns trabalhos mostram efeitos cinéticos positivos com andrográficos aqui, né? Então, alguns fitoterápicos aí tendo efeito hepatoprotetor, né? Tendo efeito melhorador de função intestinal aí, enfim. Então, parece que eleutero parece ter um efeito cinético quando a gente fala com relação à imunidade, tá? Enfim, então aí, função cognitiva que a gente está discutindo nessa nossa conversa. Ele mostra, né, trabalho de revisão, mostra aí diversos sítios de ação de eleutério, né, e a gente dá um foco com relação aqui à regulação do sistema nervoso central, né, com relação à insônia, ansiedade, a doenças neurodegenerativas, efeito antidepressão, né, a melhora da memória e da capacidade de aprendizado, enfim. Então, a gente observa aí o eleutério tendo efeito sistêmico, mas, lógico, a gente está aqui focando nos aspectos centrais, tá? Enfim, então a gente fala da dose do eleutério, a gente fala do extrato seco, né? Em torno de 480 miligramas ao dia, né? Com uma padronização de 1,12% de eletrocídios B e E, tá? A gente observa ele também sendo capaz de ter um efeito imunomodulador interessante, combatendo infecção do trato respiratório superior, né? E alguns prováveis sinergismos, quando a gente fala no estresse e os contextos, né? Como no combate à vesalgia, que seria a ressaca, e também da osteoartrite. Então, a gente observa no estresse, né? A associação entre eleutero, rhodiola rósea e Magnolia chinesa, que seria Schisandra chinensis. Então, parece que existe um produto, né, o ADAPT 232, é bem famoso ADAPT 232, que a gente vê em muitos trabalhos científicos, eles basicamente uma associação entre Magnolia chinesa, rhodiola rósea e eleutério, tá? Para quem não pegou,
mais para trás, né, a gente fala da rhodiola, num padrão de 200, em torno de 280 a 680 miligramas do extrato seco, padronizado de 1 a 3% de rosavinas e ou salicílios, né? Então, a rhodiola, ela tem esse efeito adaptogênico quando a gente fala no produto, né, no produto acabado aí, no medicamento fitoterápico, com essa dose, com essa padronização. Tá? Aqui no Brasil a gente tem, né, alguns medicamentos fitoterápicos disponíveis no mercado, né, com produtos acabados, tá? Contendo rhodiola rosa, tá? Enfim, então a gente vê aí o Eleutero, ele tendo efeitos sistêmicos, né? E quando a gente fala em cognição, de estresse, parece que é bem interessante quando a gente associa com o Eleutero, com a rhodiola e a Schisandra chinense, tá? Nessa dose especificada aí, tá? Enfim, aqui é uma outra discussão, né? Esse trabalho, esse material, ele mostra que houve uma confusão, né, na tradução de alguns artigos, como se o Eleutério fosse capaz de aumentar a pressão arterial, né, mas foi um erro de tradução, de modo que o Eleutério não tem esse efeito aumentador da pressão, pelo contrário, tem um efeito controlador, né, tem um efeito antihipertensivo, tá? Parece que não tem efeito antihipertensivo em indivíduos muito hipertensos, digamos assim. Foi mais ou menos o que o trabalho mostrou, tá? Então, foi uma confusão é um adendo, um detalhe, quando a gente fala em Eleutério, tá? E aí, a gente começa a discutir um pouco dos prováveis mecanismos de ação, né? Existe uma evidência interessante do ponto de vista do Eleutério para redução de depressão e ansiedade, mas aqui esse trabalho, ele discute um pouco de mecanismos de ação, né? Então, parece que o Eleutério aqui, ó, assim como a Bacopa, está associada, por exemplo, ao aumento da ação de proteína de choque térmico, né? Que está associada a esse efeito antioxidante a nível de neurônio, né? Parece que ele melhora ele reduz essa hiperatividade do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, né? Que está associado a cortisol, a catecolaminas e por aí vai. Então, a gente vê uma evidência clínica, né? E os trabalhos começam a discutir aí os prováveis mecanismos de ação, tá? Então, ele mostra aqui segurança, né? Seguro em doses usuais, e aí é necessário estar investigando, né, as prováveis interações farmacológicas com o uso de alopáticos convencionais, né, e também com suplementos, né, as prováveis interações, tá? Enfim, então a gente tem aí um trabalho mostrando em indivíduos fisicamente ativos, né, um efeito aí imunomodulador interessante, enfim, então não vou me adentrar aqui, ele mostra um pouco mais da nutrição esportiva, tá? A Sandra pergunta, né, o panache de ginseng pode dar o sono, mesmo em dose pequena? Sim, sim, Sandra, né, isso é um dos, você olhar na bula de alguns medicamentos fitoterápicos, né, que contém ginseng coreano, ele pode ser um efeito, sim, associado a uma insônia. Mas perceba que o ginseng, por exemplo, ele não tem esse efeito estimulante, né? O ginseng tem um efeito adaptogênico. Então, é diferente, essa insônia do ginseng é diferente da insônia da cafeína, digamos assim, né? Então, é interessante você associar, avaliar dose e efeito, tá? Então, além do ginseng, do panache ginseng, o panache ginseng, o Eleutério e a Schisandra chinense, que eu acabei de falar, né, que a gente citou, eles são três adaptógenos que apresentam um efeito agudo, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar a Bacopa Monnieri, para ela começar a ter um efeito considerável, do ponto de vista de ansiedade, do ponto de vista de desempenho cognitivo, a Bacopa Monnieri demora ali em torno de 3, 4, 5 semanas para ter efeito, né? Enquanto que o ginseng coreano, o panache ginseng, o Eleutério e a Schisandra chinensis já tem demonstração de efeitos agudos, tá? Então, é importante a gente ver isso, né? Porque, além disso, a oitânia sonífera também, Sandra. Então, talvez, se você tem uma certa dificuldade em dormir, né, ou ser um paciente, há uma discussão, né, de estar utilizando a oitânia sonífera à noite, né? A oitânia sonífera é um adaptógeno que, por ter uma ação aí antiglutamatérgica, né, tem uma sinalização, estimular a sinalização GABAérgica, né, porque ela inibe a ação da NDPH de fosforase, a oitânia sonífera pode estar tendo esse efeito relaxador, né, quando utilizado à noite antes de dormir, por exemplo, tá? Então, você pode utilizar o ginseng coreano mais cedo do dia, né, porque ele tem um efeito agudo,
o efeito adaptogênico, mas ele pode também aí, você pode estar utilizando outras coisas, tipo o Itânia sonífera, tá? Então, são aí, claro, são discussões que não há um grau de evidência por isso, mas a gente vê essas anedotas, a gente vê discussão em fóruns, enfim, discussões com colegas, que pode ser uma maneira pela qual você pode estar evitando esse problema com sono, tá? Enfim. Enfim, então a gente mostra aqui esse trabalho com o Eleutero, né? A gente mostra esse trabalho, e aí a gente discute, né? Para quem perguntou aí relacionado a algumas associações, sempre que a gente investiga trabalhos associando o uso de nootrópicos, né? O uso de adaptógenos, o uso de ansiolíticos, com alguns medicamentos alopáticos convencionais, é importante estar mostrando o que se tem, né? O que se tem de evidência, o que se tem de trabalhos. Então, nesses trabalhos de revisão, mas também, trabalhos comparando, trabalho de 2007, comparando fluoxetina com o ginseng siberiano para transtorno bipolar em adolescentes. Então, o que os trabalhos discutem, né? Que, por exemplo, aparecem efeitos similares à fluoxetina, mas com menos efeitos adversos, né? Como, por exemplo, com insônia, ansiedade e náuseas. E, logicamente, a gente precisa falar um pouco das limitações da literatura, né? Então, baixo número amostral, a ausência de grupo placebo, enfim, a ausência de avaliação basal no controle, né? E então, seria algo para você estar considerando. Deixa eu clicar aqui. A Sandra, né? A Sandra pergunta, e qual seria a dose do Itânia à noite para dormir melhor? Sandra, a questão de, vamos lá, então, como a gente estava discutindo, né? A Itânia, ela tem essa discussão, né? De estar se utilizando à noite pelo seu efeito inibidor aí da NADPH de fosforase, né? Essa NADPH de fosforase, ela tem uma ação glutamatérgica e ela aumenta o cortisol, digamos assim. Então, o etanolídeos parece que reduz a ação dessa enzima e, consequentemente, aumenta essa sinalização GABAérgica. Uma dose da Itânia sonífera, ela varia em torno de 200 a 500 miligramas do extrato seco, paronizado em 1,5% de etanolídeos, tá? Então, essa é uma dose que se demonstra efetiva do ponto de vista de ter um efeito ansiolítico, né, ter um efeito melhorador de cognição. Então, esse mês até, pessoal, né, Sandra, que se interessa pela Itânia, esse mês, eu posso até mostrar aqui um trabalho, acho que foi esse mês que publicaram agora, em outubro, não novembro, né, mas outubro de 2022, salvo engano, mostrou que um efeito nootrópico, né, um efeito melhorador da cognição, com o uso da Itânia sonífera de maneira aguda. Então, os pacientes que nunca usaram Itânia sonífera, usaram Itânia sonífera e, após 40 minutos de uso, fizeram um teste de desempenho cognitivo, de resposta a agentes estressores, enfim, de resposta a estímulos ambientais. E com o uso agudo da Itânia sonífera, demonstrou-se ter um efeito benéfico na cognição, ou seja, um efeito nootrópico agudo. Isso é muito interessante, tá? O trabalho de questão não se investigou quais seriam os mecanismos, mas observou-se esse efeito agudo e interessante da Itânia sonífera, tá? Então, fica aí essa dica de dose. É uma dose que, enfim, não tem essa evidência associada à noite, né? Mas a gente observa uma dose efetiva ao longo do dia, que é o que boa parte dos trabalhos mostra, tá, Sandra? Então, seria basicamente isso daí, tá? Tá, pessoal, para a gente passar aqui, enfim, então a gente tem essas considerações, né? E a gente tem, né, algumas prováveis associações do Eleutero, né? Como eu falei para vocês, a gente pode associar o Eleutero com a rhodiola, o Eleutero com a Schistana chinensis, porque eles parecem ter esse efeito cinético, esse efeito complementar. E é importante falar isso quando a gente associa, né, diferentes espécies vegetais, pensando nessa interação farmacodinâmica interessante, a gente pode reduzir as doses, tá? Então, essa dose que eu falei da Rhodiola rose, essa dose que eu falei do Eleutero, a gente pode estar reduzindo bastante essas doses, né? E associando. Seria a vantagem, né? De aproveitar esse sinergismo farmacodinâmico, tá? Da mesma forma que alguns trabalhos mostram, né?
essa drenada Fortunei aqui, enfim, também de origem asiática. Então, pensava que doses relativamente baixas, né, dos dois, mas, ó, melhorando aspectos cognitivos, memória, domínio de linguagem, até fluência semântica, né, o pessoal conseguindo se expor, assim, falar melhor o que tá pensando, tá? Então, perceba algumas interações aí. E, lógico, né, assim como qualquer fito, como qualquer xenobiótico que a gente consuma, é importante ter noção de aspectos associados à segurança, né? Então, o Eleutério, ó, seguro por 3 meses, mas, ó, náusea, diarreia, dor de cabeça já foram reportados, né? Em mulheres menopausadas e atletas, ó, use até 8 semanas seguro do ponto de vista hepático, né? Em gestantes lactantes, sem estudos, então, não tem para que se arriscar, né, nessa população. Em crianças e adolescentes, aí que o pessoal perguntou, geralmente 12 a 17 anos, possivelmente seguro que use por até 6 semanas, tá? Uso por até 6 semanas. Então, pode ser interessante estar utilizando? Enfim, pelo menos com a Eleutério, tem um perfil de segurança de 6 semanas nessas doses usualmente utilizadas. E é contraindicada para pacientes que têm, né, cardite reumática com uma pressão arterial muito alta, tá? Como eu falei para vocês, parece que nessa situação específica, ele pode ter efeito negativo relativo à pressão arterial. Beleza? Tá, então deixa eu ver aqui. Tá, então, pessoal, vou estar finalizando aqui minha fala, tá? A gente, novamente, né? A gente peço para vocês derem uma olhada no Padlet, tá? Aqui vou colocar novamente para vocês estarem vendo o link, tá? Do Padlet. No Padlet tem essa boa parte dos materiais da aula, tá? Então, fique à vontade de estar acessando o QR Code. O colega, acho que foi o Guilherme, eu não me lembro, colocou o link, né? Me ajudou aí, colocou o Vitor, eu acho, né? Colocou o link, o Lucas, né? O Lucas colocou o link aqui do Padlet. Então, vocês ficam à vontade de estar acessando esse material, tá? Também lembro vocês que no material que tem disponível lá no grupo do WhatsApp, né, que foi formado, você também pode ter acesso a algumas plantas medicinais, né, um e-book que a gente da Praticínio criou com relação a plantas medicinais que são utilizadas para combate à ansiedade, a estresse, ou seja, doenças neurológicas, tá? Lembrando que esse é uma temática de um módulo inteiro da nossa pós, né? E vale a pena lembrar vocês que peço vocês aí que porventura, vou até colocar aqui meu e-mail, tá? No Padlet, como eu passei para vocês, tá aqui. Fique à vontade, eu coloquei meu e-mail. No Padlet tem os artigos, mas quem quiser a apresentação, tá? Quem quiser a apresentação, esse material que eu apresentei para vocês, é um material curto, um material mais faz parte de uma aula maior, né, sobre adaptógenos. Quem tiver interesse, fique à vontade de estar mandando e-mail ou para a Prati, né, ou para mim, meu e-mail pessoal, que eu vou ter o prazer de estar colocando para vocês, tá? E aí, para quem está aqui até agora, eu lembro vocês que a nossa pós-graduação vai abrir matrículas, né? Até a gente vai estar abrindo nova turma. E ontem a Andrea, ela falou comigo ontem à tarde, mostrando que para essa turma aqui do Black Friday, né? Em novembro, de descontos, aí tem condições super especiais, tá? Então, para quem tem interesse de estudar fitoterapia, né? De maneira, com condições que vocês nunca vão ver, essa é a hora, tá? Com desconto até sexta-feira. Aí a gente fala aqui a Fran. Então, por exemplo, pessoal, a nossa pós, né? É uma pós que tem 13 meses de duração, então são 13 meses de pós. Que a gente sempre fala de fitoterápicos, então, por exemplo, a gente nossa pós não tem monografia, né? A gente tem uma atividade, a gente tem avaliações continuadas, então já não tem aquele estresse de fazer TCC, monografia, e você consegue ter seu título de especialista, né, ter especialização em até 13 meses, né? Então, 13 meses, se você seguir tudo certinho, você já pode ser especialista, né? Ter essa especialização em fitoterapia. Lembrando que a gente tem uma carga horária maior que 200 horas, e o pessoal muito bom, né? A gente tem, enfim, o Rodrigo Abdala, aí tem o Leandro, aí tem a Sula,
aí tem Yasmin, enfim, aí tem um corpo docente de nutricionistas, farmacêuticos, enfim, que trabalham com relação a fito, tá? A Cris perguntou, tem aula ao vivo? Tem sim, Cris. Aí tem os tiratemas, né, que são encontros mensais, que comigo com o Leandro, né, comigo e ou o Leandro, onde a gente procura discutir algumas temáticas das aulas. Ou seja, é um tirar o tema de fato para tirar dúvidas dos alunos, tá? Então, a gente tem esses momentos com aulas gravadas, e a gente tem esses tiratemas mensais, tá? Comigo com o Leandro, sempre procurando tirar dúvida aí, enfim, e contribuir com o conhecimento dos alunos, enfim, tá discutindo um pouco sobre fito, tá? Para vocês terem noção dessas condições, as condições da nossa pós, aí tá, a pós hoje, ela custa em torno de R$ 8.000, né? Eu não me lembro de cabeça, mas algo em torno disso. Com essas condições, até sexta-feira, né? Até sexta-feira, essa Black Friday aí, com menos da metade, tá? Então, é basicamente isso. Então, a pós vai estar custando aí quase em torno de R$ 4.000, mais ou menos, ou seja, metade, tá? Então, até sexta-feira, principalmente para quem se inscreveu no FitoWeb, tá? Então, fica aí o convite para vocês estarem se vendo, né, a nossa ementa, vendo nosso corpo docente, vendo de fato que a nossa pós é diferenciada, tá? E agora essa diferenciação com relação aos valores, tá? Então, a Bruna aí, ó, a Bruna já me inscrevi, né? O pessoal já confirmando a inscrição. Que bom, Bruna, que bom, vamos estudar junto fitoterapia, tá? E mais importante, uma fito aplicada, né? Então, você que é médico, que é nutricionista, farmacêutico, enfermeiro, físio, biomédico, enfim, né? Você que é prescritor, vai aproveitar demais. Após ter uma pegada muito, muito prática. Perfeito? Então, já respondi a Cris, né? A Bruna. Que legal, Bruna. Que legal. Já está inscrita. Priscila, né? A Bruna perguntou. A Fran perguntou, qual e-mail, por gentileza? Fran, eu coloquei no chat, tá? Eu coloquei aqui no chat da aula, tá? É o contato@caiovcl.com.br, tá? Então, ficarei feliz aí de receber seu e-mail pedindo a aula, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Aqui tem a Liana, saiu doente. Perfeita, Liana, pode descansar. A Mônica, aula maravilhosa. Valeu, Mônica, sempre por aqui. Bom lhe rever, né? Não estou lhe vendo, mas bom novamente estar aqui conversando. E a Bruna perguntou, né? Caio, foi ótima. Caio, obrigada, Caio. Foi ótima aula ontem, foi ótima aula. Fiquei com apenas uma dúvida do gengibre na aula de ontem. Só um adendo, né? A Bruna aqui também, a Bruna que já se inscreveu na pós, a Bruna estava ontem na aula de esporte e ela está perguntando um pouco da dose. Bruna, a droga vegetal do pó do gengibre é utilizada em torno de 1 a 4 gramas do pó do gengibre, né? Qual seria a desvantagem de usar de 1 a 4 gramas de pó? Primeiro, o sabor, né? Você não pode gostar do sabor. Segundo, questões relativas à tolerância, né, do trato gastrointestinal. E terceiro, você não sabe especificamente o perfil de fitoquímicos nessa composição, né, quando você usa ali o pó, a raiz e tal. Quando você fala na formulação magistral, né, enfim, no medicamento fitoterápico, no gengibre, para esses efeitos relativos à analgesia, né, a redução do muscular tardio, a gente fala relativo a uma dose ali, vamos lá, de 300 a 500 miligramas do extrato seco para um de 5% de gingerols, tá? É claro, lá no gengibre vai ter os xogaols, enfim, mas quando a gente fala nesse aspecto associado à analgesia, desempenho esportivo, se é essa paralisação com gingerols, tá? Então, acho que deu para pegar aí, né? Espero que você possa ter aproveitado. Tá? A Sara pergunta, a gente consegue assistir essa aula depois? Sara, não é nossa intenção, tá? Não é nossa intenção disponibilizar essa aula. De fato, essa aula aqui é algo para quem se inscreveu, né, no FitoWeb, para quem está aqui a 1h40 comigo aqui está conversando, tá? Então, o que a gente procura fazer, talvez, é soltar alguns reels, alguns cortes aí no YouTube da Prate, tá? Então, fica aí ligado. A Prate, sim, tem um YouTube, a Prate, sim, tem um aplicativo de celular, então nós temos nosso aplicativo, que vocês ficam ligados em tudo isso, tá? Então, já fica o convite, vai no Play Store,
coloca lá para Praticino, que nós temos um aplicativo da nossa pós, né? Lembrar que não é só uma pós, é um hub, né? É um ecossistema que a gente fala de indução clínica, que a gente fala de intestino, né? Nós temos pós disso e falamos em fitoterapia, tá? Então aí, galera, agradeço demais, tá? Dê uma olhada, eu vou colocar aqui o link no chat, tá? Dê uma olhada nas condições da nossa pós, tá? Então, coloquei aí no chat para quem está aqui agora. Mas aí vocês vão estar recebendo e-mails, né? Enfim, falando da pós, com aumento, com docente, com valores, tá? Mas aí fica o conhecimento que o valor da pós está reduzido em 50%, tá? Menos que 50% da pós está uma condição que, quando a Andrea e a Cláudia me falaram, né, as diretoras, eu falei, não, de fato, é a primeira e última vez, né? Porque feito essa, eu, pelo menos, nunca vi nenhuma pós que eu já coordenei, né, alguns anos atrás, tão pouco agora aqui, beleza? Então, pessoal, é isso. Sara, não está aparecendo o link? Deixa eu botar aqui, peraí. E agora? Agora apareceu? Ó, meu e-mail, eu não sei se vocês não viram também, né? Mas, de qualquer forma, pessoal, vou colocar meu e-mail aqui, tá? De novo, ó, coloquei meu e-mail, coloquei o link da pós, tá? E já tinha colocado o link do Padlet. Então, fica aí, meu contato pessoal. Qualquer dúvida sobre a própria pós, aí pode trocar uma ideia. E o mais importante é o link da pós, tá? De novo, é condição que vocês só vão ver até sexta-feira. Passou de sexta, perde, tá? Então, é isso. Então, galera, muito obrigado, tá? Espero que eu possa ter despertado, né, um interesse pela fito, né? Despertado essa sementinha aí do interesse pela fito, porque a gente pode, de fato, tá mudando nossas condutas clínicas, né? Então, perceba que a gente fala em fito, tem um bom corpo de evidência, né? Uma evidência científica é o mais importante, né? A gente trabalha com pacientes polimedicados e a gente vê que a fitoterapia pode estar melhorando nossas condutas para esse tipo de paciente. Enfim, então, que a gente atende na nossa clínica, o que a gente vê no dia a dia, tá? Então, é isso, pessoal. Novamente, fica o convite, olha o site, me envia um e-mail, me aperrei no Instagram, também da Praticino, que o objetivo é justamente isso, tá? A gente está estudando fito com qualidade, sem extremismos, né? Sem esse marketing negativo, mas, de fato, algo com evidência, um uso racional, que a gente possa estar melhorando a qualidade de vida dos nossos pacientes. Beleza? Então é isso, um grande abraço para vocês, boa noite, boa semana, e não perca os prazos, que é até sexta-feira. Até mais, grande abraço para vocês, boa noite, tudo de bom.